Opa, fala aí galera, beleza? A gente vai agora falar um pouquinho sobre gestual e como deixar ele um pouquinho mais sólido. Eu sei que a gente já falou sobre isso antes, né? Eu quero reforçar algumas coisas e também passar um pouquinho mais de conteúdo alinhado ao que a gente já viu. Beleza? Então, só reforçando algumas coisas que a gente já viu, eu vou vir aqui com vocês no Gurgle e vamos vir aqui, ó. Croquis Café. Vamos vir no Vimeo. Beleza. Como eu dito anteriormente, temos aqui os modelos e tal. Eu vou pegar qualquer modelo, né? E dessa vez eu não vou fazer uma sessão de gestual, né? Gestual a gente já viu. Eu quero pegar uma pose que me dê liberdade de fazer algumas coisas. Acho que essa pose aqui vai ser legal. Bom, então beleza. Então a gente vai pegar essa pose, né? Já que a gente já viu o gestual, já falamos sobre o tempo de gestual. Só deixa eu pegar um pente melhor. Beleza. E vamos trabalhar em cima dessa pose. Tá. Bom, revisitando algumas coisas, né? Deixa eu escolher um brush aqui. Beleza. Vamos começar pela estrutura básica, né? Que nem conversamos, prestando atenção nos ângulos, né? Ó, pra onde o corpo dela tá indo. Sempre pensando em exagerar o gestual. Certo? Nessa hora a gente pode usar a cuequinha, lembra que a gente comentou? Para acertar a direção das pernas. Beleza. Estou fazendo uma observação tão bi quanto tridimensional da forma, né? Tentando capturar bastante a essência dessa pose, né? Me ligando bem nos ângulos dela. E vocês vão ver como isso vai conversar bastante com o character design posteriormente, né? Mas dar uma atenção especial para essa parte é importante, né? Se certificar dos volumes, se certificar do desenho. Então aqui, basicamente, já tenho o meu gestual meio que pronto, né? A intenção da pose já está ali. O que eu vou começar a fazer agora é acertar o desenho, certo? Então, quando eu falo sobre deixar o gestual sólido, é você pegar essas linhas que elas são um pouquinho mais soltas, que elas são, é uma intenção, né? É um feeling, né? Uma linha que ela passou, que ela teve um pensamento mais solto, e agora a gente começa a adicionar um pouco de estrutura, a gente começa a adicionar um pouco de observação e adicionar um pouco também mais de perspectiva no que a gente está vendo, né? Então eu vou tentar começar a solidificar as coisas, né? Vocês lembram das linhas de contenção, né? Que são essas linhas que giram em torno da forma para deixar ela mais tridimensional, certo? Eu começo a adicionar um pouco mais de forma geométrica no meu desenho, certo? Beleza. A partir do momento que você sente o desenho mais sólido,
né? A confiança já melhora, né? Vai ficando mais simples de trabalhar as outras partes, né? Beleza. Então, o processo para deixar o gestual com aspecto um pouco mais sólido, ele é um processo mais de calma, né? Porque ele deixa de ser um desenho gestual, né? E ele passa a ser um desenho de figura humana, né? E tem uma diferença nisso, né? O número de informações que você vai começar a colocar, as suas preocupações, certo? Eu tento ser o mais calmo possível quando eu estou desenhando figura, né? Ainda mais de uma maneira solta, né? Igual eu estou fazendo. Eu acho que tem em mente que eventualmente o seu desenho ele vai surgir, né? É uma boa linha de pensamento, porque você não fica desesperado, né? Para concluir o seu desenho. Beleza. Então, quando eu falo sobre deixar o gestual sólido, eu também quero dizer, né, começar a entrar um pouquinho em design, certo? É interessante ter um gestual bonito, né? Eu sei que não é o foco, eu sei que não é a proposta, mas eu entendo o interesse e eu concordo com ele, né? É super legal ter um gestual visualmente agradável. Então aqui eu errei algumas coisinhas que eu quero consertar. O que acontece nesse processo é que as linhas elas têm uma hierarquia que é interessante de ser seguida. E existem alguns métodos, algumas coisas na verdade, né? Não métodos, mas algumas ferramentas de desenho que você pode usar para deixar o seu desenho mais interessante. E, por consequência, deixar o seu gestual um pouquinho mais sólido. Então, ó. Então, beleza. Eu tenho essa subestrutura, eu diria, dentro do desenho já, né? O que que eu faço agora? Eu vou começar a limpar o desenho. Então, eu venho como se fosse uma borracha ali em cima de tudo, né? E deixo o desenho bem apagado, né? Queria pontuar essa parte que vocês percebem que eu desenho como se eu estivesse no papel, né? Eu penso nas ferramentas como se eu estivesse no papel. Então agora, por exemplo, eu estou usando uma borracha, ou eu estou usando um lápis, ou eu estou usando uma caneta. Eu gosto desse pensamento porque, não sei, eu acho que é bem pessoal isso, na verdade, não é uma necessidade, mas de alguma forma faz eu tentar ser mais assertivo e menos dependente do computador, né? Mas não tem nada a ver, não é uma coisa super assim que você precisa fazer, é só um comentário mais pessoal mesmo. Então, o que que eu vou começar a observar dentro do meu desenho são que as linhas, né, do corpo, as linhas anatômicas do corpo, elas precisam aparecer um pouco mais
para o meu gestual parecer mais sólido, para não ser só um monte de linhas volumétricas, certo? E aqui, ó, eu sinto falta aqui, vou dar uma roubadinha. Essa perna ela pode ser um pouquinho menor. Beleza. Por quê? Por que que eu tô me preocupando com isso agora, né? Porque agora vai ser o momento de limpar o desenho, né? Eu vou começar a dar um pouco mais de solidez para essa figura que eu fiz. Então, antes de ir para aí, eu quero fazer algumas observações. Eu tenho algumas soluções visuais que eu gosto de usar para cada parte do corpo. E eu acho importante que a gente pense sobre essas soluções, porque cada artista resolve de um jeito, né? Cada artista usa as linhas de uma forma e é isso que dá a sensação de gestual, isso que dá, né, o visual final. Então eu vou pegar aqui no Google e eu vou mencionar de novo os artistas que eu já tinha mencionado antes. O Carl Gnaz, né? O Glenn Vilppu. E vou colocar o Glenn Keane aqui também. Opa, vou colocar Gesture Drawing. Então, como vocês podem ver, começando pelo Glenn, olha como cada parte do corpo ela é resolvida de uma forma, tá vendo? Cada curva que ele coloca nesse corpo representa um músculo, né? Olha que lindo esse desenho, certo? A maneira de resolver cada parte é cartoon, né? É exagerado. E você sente a anatomia do personagem ali. Essas soluções, elas vêm conforme o tempo vai passando, né? No sentido que eu quero dizer é o seguinte, eu posso ter uma figura como essa e eu posso cartoonizar ela, ou eu posso deixar ela mais realista. Tudo depende da maneira que eu vou resolver cada parte. O que eu dou de conselho para vocês, quando vocês já estiverem com um desenho mais sólido, vão atrás de livros de anatomia, né? Tem uma série de livros de anatomia que são ótimos. Eu indico os livros do Glenn Vilppu, com certeza. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores livros que você pode adquirir. E, bom, tem uma outra série de artistas que eu acho que vale a pena deixar na descrição, todos para vocês, com nomes de livros, e a gente vai deixar para vocês darem uma olhada. Mas o fundamento do que eu quero passar é que você precisa entender a anatomia o suficiente para conseguir distorcer ela, né? Então, quando eu olho para essa figura e eu sei que aqui está a caixa torácica dela, né? Aqui estão os mamilos, né? Aqui tá o bracinho dela, então aqui tem o bíceps, aqui atrás eu sei que tem o tríceps, aqui a gente tem o deltoide, certo? Enfim, a clavícula, cada parte do corpo dela eu sei identificar. E o que acontece? Quando eu sei essas informações, eu posso vir no meu desenho e resolver essa clavícula de várias formas. Tá vendo? Então eu tenho essa maneira de fazer, né? Essa maneira de resolver essa parte do corpo, certo? Deixa eu ver. Opa. Existe essa outra maneira também. Se eu pegar aqui o Glenn, né,
Você pode ver que ele tenta ser um pouco mais simples. Então ele tende a deixar as coisas com menos curvas, né? Com menos breakpoints ali. E mais linhas que fluem na figura, né? Tá vendo? Então, tudo depende da maneira que você quer resolver o seu desenho, né? Ó, os mais clássicos, né? Esses artistas que eles são mais professores de anatomia, enfim, eles tendem a colocar mais curvas, né? Representando mais o músculo ali dentro, certo? E eu acho que em cima de tudo isso, né, tem a parte de render que também dá uma grande diferença. Mas a gente já fala sobre isso. Então, com base em coisas que eu gosto, eu vou tender a resolver esse gestual, né, essa figura, com soluções que me agradem. Então, nesse momento, eu estou tentando escolher linhas que representem, né, essas partes do corpo. Sem perder o interesse visual. Né? Então, eu estou tentando, em cima do que eu já construí, desenvolver uma linguagem interessante. Mesmo para solucionar o rosto dela. Certo? Eu acho que a partir desse momento no curso fica claro como não importa muito a maneira que você começa as coisas, né? O que importa de verdade é a sua capacidade de interpretação do que você está vendo. Né? E como que você utiliza o conhecimento que você já tem para conseguir outras coisas, né? Outros interesses. Então, eu basicamente mudei o desenho, mas é o mesmo desenho, né? É a mesma pose, é a mesma intenção. Eu só mudei a maneira que eu interpreto cada parte, né? Certo? Deixa eu diminuir essa parte aqui. Beleza. Beleza, então agora o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando algumas linhas que ajudem a entender melhor a forma que está ali dentro.
Eu tô aqui pensando, né, enquanto eu tô fazendo esse desenho, e eu acho que vale a pena alongar um pouquinho mais esse papo, só para mostrar para vocês como dá para resolver de diferentes maneiras o mesmo desenho, né? Então eu vou só, antes de eu me aprofundar um pouco mais nesse desenho em específico, né, tipo, colocar algumas informações que eu acho necessárias, eu vou fazer mais um. Opa, deixa eu colocar esse tronco aqui. Beleza. E eu vou tentar fazer uma pegada um pouco mais anatômica, tá vendo? Para o mesmo desenho. Eu estou usando ali de referência. Vocês vão perceber que quando você vai para uma coisa mais anatômica, o render, né, o ato de renderizar, que é você adicionar mais detalhes, ele é mais requisitado, né? Que você começa a fazer as interpretações de outra maneira, né? Aqui com certeza eu utilizo mais de conhecimento anatômico, né? Porque eu tenho que juntar menos as partes e focar mais em cada parte ali do desenho, né? De maneira separada. Né? Porque aqui eu penso mais as linhas como um todo, em como elas se conectam. E aqui também, eu também penso nisso, mas como são mais linhas, né? As linhas são mais variadas, eu penso... A preocupação é maior, né? Porque são mais linhas que você tem que fazer funcionar juntas ali. Então eu tô partindo do mesmo desenho, certo? Utilizando princípios diferentes, né? Para tentar chegar no mesmo resultado. Não visual, né? Mas com as mesmas intenções visuais, né? Que é a mesma pose, enfim. Eu ia colocar render aqui, tá vendo? Até... É engraçado, porque eu não consigo... É automático já colocar essas linhas internas, né? Beleza. Eu tô sendo bem mais cuidadoso, né, com cada linha anatômica que eu tô colocando. Opa, começou a bugar. Vamos ver. Ah, tá. Eu apertei o X aqui. Beleza.
Beleza. E aqui a gente tem a cabeça, né? Eu tô desenhando com bastante calma, né? E é engraçado que quando a gente tá gravando, dá um nervosismo assim, né? Então nessas horas, acho que serve até pra você quando você tá desenhando sozinho em casa. É uma maneira de controlar esse nervosismo que bate, né? De saber se vai dar certo ou não o desenho. Não se preocupa, né? Você pode apagar, você pode voltar atrás. Não se preocupa se tá dando certo, se você não tá acertando. É só você ter paciência que eventualmente o seu desenho ele vai sair, certo? Eu tento ser bem paciente. Eu não tenho problema de errar e ter que redesenhar. Uma vez eu escutei uma frase que eu gosto bastante, que eu não, obviamente, né, não consigo falá-la da mesma forma que eu escutei, né? Mas o princípio dela é que é bom quando você erra e você tem que redesenhar, porque quanto mais você desenha, melhor você fica, né? Então, se você tem que redesenhar alguma coisa 100 vezes, são 100 desenhos a mais para você. Então, eu tento manter isso em mente enquanto eu desenho. Dessa forma, eu sempre me mantenho motivado a continuar, né? Certo. Vou colocar essa orelha dela um pouquinho mais pra cima aqui. Lembrando, né? Não sei se vocês perceberam enquanto eu estou desenhando, né? Mas em nenhum momento eu tentei copiar modelo, né? Eu não estou me preocupando em deixar modelo igual ao que está na foto, né? A todo momento eu estou me preocupando em se eu estou fazendo a interpretação certa da figura. Essa é a minha preocupação real enquanto eu desenho, né? Só pode ser um pouquinho mais pra cá. Beleza. A cabeça dela ficou um pouquinho torta, mas não tem problema, dá pra dar uma roubadinha aqui. Mas se você tiver no papel, com certeza você vai ter que redesenhar tudo de novo. Beleza. Então aqui a gente tem duas figuras, né, diferentes, partindo do mesmo princípio. Com soluções diferentes para cada parte. Então, como vocês podem ver, as soluções, elas são diferentes, né? São soluções diferentes, as intenções são as mesmas. O meu ponto, acho que ele conseguiu ser passado, né?